Você já percebeu como muitas vezes, ao tentar ser a melhor pessoa possível, você acaba sendo explorado ou manipulado? Isso acontece porque existe uma linha muito tênue entre ser alguém gentil e ser alguém bonzinho demais. E quando você passa desse limite, ao invés de ganhar respeito, você perde. Ao invés de atrair admiração, você se torna alvo fácil para manipulação, especialmente em relacionamentos com mulheres. E é sobre esse erro fatal que vamos falar hoje, porque pode estar acontecendo com você sem que perceba. A primeira coisa que você precisa entender é que não há nada de errado em ser gentil. O problema começa quando você coloca a necessidade do outro sempre acima da sua, quando diz sim para tudo, quando evita conflitos a qualquer custo e quando acredita que agradar em excesso é a chave para ser amado. A psicologia chama isso de comportamento de agradador compulsivo. A intenção pode até ser boa, mas o resultado é devastador. Você se anula, perde a autenticidade e transmite a mensagem de que sua validação vem de fora, não de dentro. E nada é menos atraente do que alguém que não consegue se posicionar. Muitas mulheres percebem esse comportamento rapidamente. Algumas, de forma inconsciente, se afastam porque sentem falta de um parceiro firme, com limites claros e autoconfiança. Outras, infelizmente, se aproveitam. Quando você não sabe dizer não, quando aceita tudo, quando está sempre disponível, você se transforma em um prato cheio para manipulação. Isso acontece porque o ser humano naturalmente testa limites. Quando você não coloca nenhum, a outra pessoa entende que pode ir cada vez mais longe. O resultado? Você acaba cedendo em tudo, se frustrando, se sentindo desvalorizado e preso em relações onde dá mais do que recebe. O mais perigoso de ser bonzinho demais é que aos poucos você deixa de ser visto como parceiro em igualdade e passa a ser visto como recurso. Sua bondade deixa de ser admirada e passa a ser explorada. A mulher pode até gostar de ter alguém que resolve tudo, que está sempre disponível, que nunca questiona, mas ela não vai respeitar você. E sem respeito, não há atração genuína, não há conexão verdadeira, não há equilíbrio no relacionamento. Isso não significa que você precisa se tornar rude ou frio. O equilíbrio está em ser alguém bondoso, mas firme. É saber demonstrar carinho, mas também impor limites. É estar disposto a ajudar, mas sem sacrificar constantemente suas próprias necessidades. Ser atraente não é ser um capacho, é ser alguém que se valoriza. A verdadeira atração nasce do respeito. E respeito só existe quando você mostra que conhece seu próprio valor. Se você percebe que está caindo nesse padrão, a primeira atitude é desenvolver consciência. Observe, você tem dificuldade em dizer não? Tem medo de desagradar? Sente que precisa se esforçar o tempo todo para ser aceito? Se respondeu sim para essas perguntas, está na hora de rever seus comportamentos. Comece praticando o não em situações simples. Lembre-se de que recusar não é ser malvado, é apenas preservar sua energia e mostrar que você tem prioridades. Outro ponto essencial é cultivar sua própria vida. Muitos homens se tornam bonzinhos demais porque depositam toda a sua energia em uma mulher, esquecendo-se de si mesmos. Isso cria dependência emocional. E dependência nunca gera respeito, gera desequilíbrio. Invista em você, em sua carreira, em seus hobbies, em sua saúde, em suas amizades. Quando você mostra que tem uma vida completa e que sua felicidade não depende exclusivamente de agradar alguém, você transmite força, independência e valor. Também é importante trabalhar a sua comunicação. Homens bonzinhos demais tendem a ser passivos, a evitar confrontos, a engolir sentimentos para não gerar atrito. Isso é um erro fatal. Comunicação assertiva significa expressar suas opiniões com clareza, sem agressividade, mas também sem submissão. É falar o que pensa, expor limites, sem medo de perder. Lembre-se, se você não fala o que sente por medo de perder alguém, você já perdeu a si mesmo. Existe ainda um ponto psicológico muito forte, a necessidade de validação externa. Muitos homens acreditam que, para serem amados, precisam se sacrificar. Essa mentalidade geralmente vem de inseguranças antigas, ou até da infância. Mas a verdade é que
Amor verdadeiro não é conquistado pela anulação de si. Ele nasce quando você se apresenta ao mundo como realmente é, sem máscaras, sem submissão, com autenticidade. Quem te valoriza de verdade não precisa que você seja perfeito, precisa apenas que você seja real. E aqui vai uma reflexão importante. Ser bom não é ser bonzinho. O homem bom é generoso, mas também é firme. Ele ajuda, mas também sabe dizer não. Ele se importa, mas não se deixa manipular. Ele se entrega, mas não abre mão de sua essência. O homem bonzinho demais, por outro lado, se anula. Ele acredita que agradar é sinônimo de amar, quando na verdade é apenas medo de rejeição. E quando você age por medo, você não inspira respeito, apenas piedade ou conveniência. Se você quer parar de ser manipulado, precisa adotar uma postura clara, valorizar-se primeiro. E isso não é egoísmo, é inteligência emocional. Colocar limites, cuidar de si mesmo, investir no seu crescimento pessoal e ter coragem de dizer não quando necessário. O homem que se respeita é naturalmente respeitado. O homem que se valoriza é naturalmente valorizado. O homem que sabe quem é e o que merece jamais será manipulado. Então eu quero que você reflita: você tem sido um homem bom ou apenas um bonzinho demais? Qual foi a última vez que você disse não sem se sentir culpado? Qual foi a última vez que se colocou em primeiro lugar sem medo de perder alguém? Essas respostas vão mostrar se você está no caminho do respeito ou da manipulação. Se você percebeu que esse vídeo falou diretamente com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Escreve aqui nos comentários: em quais situações você sente que acaba sendo bonzinho demais? Eu quero saber sua experiência, porque isso pode ajudar outros homens que também estão passando por isso. A sua transformação começa agora e a escolha está nas suas mãos. Continuar sendo manipulado ou assumir sua postura, seu valor e o respeito que você merece. Muitos homens acreditam que ser bonzinho demais é o caminho para conquistar respeito, amor e admiração. Mas a verdade é que esse comportamento é um erro fatal quando você coloca sempre as necessidades dos outros acima das suas, quando diz sim para tudo, quando evita conflitos por medo de desagradar e quando está disposto a se anular só para agradar. Você não se torna mais atraente, você se torna alvo fácil para manipulação. Especialmente em relacionamentos, esse padrão abre espaço para que você seja explorado sem perceber. Mulheres, de forma consciente ou inconsciente, testam limites, e quando percebem que você não tem nenhum, a dinâmica muda. Você deixa de ser visto como parceiro em igualdade e passa a ser tratado como recurso. Pode até haver conveniência em ter alguém sempre disponível, mas não existe respeito, e sem respeito não há verdadeira atração. É importante entender que não há nada de errado em ser uma pessoa boa. O problema começa quando você confunde bondade com submissão. O homem bom é generoso, mas firme. Ajuda, mas também impõe limites. Se importa, mas não se deixa manipular. Já o homem bonzinho demais se torna passivo, dependente e incapaz de se posicionar. Esse tipo de comportamento, além de destruir a autoconfiança, faz com que você perca a credibilidade e desperte o oposto do que busca. Em vez de admiração, desperta pena ou aproveitamento. A psicologia explica que pessoas que buscam aprovação constante vivem em estado de necessidade de validação externa, e isso é percebido rapidamente em qualquer interação. O resultado é que você acaba atraindo relacionamentos desequilibrados, onde dá muito mais do que recebe. A solução começa com consciência. Perceber quando você está dizendo sim só para evitar desconforto. Notar quando está se esforçando demais para agradar e reconhecer quando está colocando os outros sempre em primeiro lugar. O segundo passo é aprender a dizer não sem culpa negar. Não é ser malvado, é se respeitar. Quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Também é necessário trabalhar sua comunicação. Homens bonzinhos demais geralmente evitam expor o que sentem, engolem frustrações e fingem estar bem para não gerar atrito. Esse é um dos maiores erros. Comunicação assertiva significa falar de forma clara, firme
e respeitosa. Dizer o que pensa sem agressividade, mas também sem submissão. O verdadeiro respeito nasce do equilíbrio. Ser um homem bom não é ser passivo, é ser íntegro, é ter empatia, mas também firmeza. É cuidar do outro, mas não se anular no processo. É mostrar que você tem limites, valores e princípios inegociáveis. É exatamente isso que diferencia o homem atraente do homem manipulável. Agora reflita: você tem sido um homem bom ou apenas um bonzinho demais? Essa diferença pode mudar completamente a forma como você é visto e tratado nos relacionamentos e na vida. Então eu quero saber de você: em quais situações você sente que acaba cedendo mais do que deveria? Escreve aqui nos comentários, porque compartilhar sua experiência pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma situação. E se esse vídeo fez sentido, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. A sua transformação começa em pequenos passos. E o primeiro deles é parar de ser manipulado e assumir, de uma vez por todas, o respeito que você merece.